O que acontece quando alguém deixa de amar você? Nem sempre se manifesta em discussões acaloradas, declarações dramáticas ou exigências de espaço. Na verdade, esse processo costuma ser muito mais silencioso, quase imperceptível. Algo muda internamente, a princípio de forma sutil. E se não houver atenção, os primeiros sinais podem passar despercebidos, aqueles momentos em que a conexão emocional começa a enfraquecer, mesmo que as palavras e os hábitos permaneçam os mesmos. Este material não tem a intenção de incitar drama, fazer acusações ou mergulhar em conjecturas. Ele é dedicado à clareza. Pois, quando o amor se esvai, ele frequentemente deixa uma marca característica, um padrão sutil, quase imperceptível, de mudanças no comportamento, na distância emocional e na reserva, que revela a verdadeira situação, mesmo quando as palavras não são ditas. Neste material, serão explorados 5 indicadores sutis, mas extremamente eloquentes, que frequentemente surgem primeiro quando alguém deixa de amar. Estes não são frutos de especulação. Eles se baseiam em padrões emocionais autênticos observados em uniões duradouras, casamentos e parcerias íntimas. Ao final, o leitor terá uma compreensão mais clara do que é real, do que importa e qual pode ser seu próximo passo. Cada pessoa merece honestidade, não apenas dos outros, mas também de si mesma. Portanto, é prudente examinar mais de perto como o amor, ao começar a se afastar, quase sempre se manifesta de maneiras semelhantes e quase inaudíveis. Sinal 1. Perda de curiosidade. Um dos primeiros e mais discretos, porém significativos, prenúncios de que alguém não ama mais é a perda do interesse genuíno pelo mundo do outro. Não faz muito tempo, essa pessoa poderia perguntar como foi a consulta médica, o que os netos estão fazendo ou como você dormiu ultimamente. Mas agora, ela apenas lança um olhar rápido quando você fala. Não se aprofunda nos detalhes, não demonstra interesse nos eventos cotidianos que compõem o seu dia. Essa mudança não se deve apenas à distração ou à ocupação, mas a um profundo distanciamento emocional. Considere o exemplo de Edna e Paul, casados há quase 40 anos. Edna costumava contar tudo a Paul, como as rosas floresceram novamente, o que o cachorro do vizinho aprontou, como seu clube do livro teve uma discussão animada sobre um romance policial. Paul ouvia, respondia com risadas, acenos e comentários pertinentes. Mas, em algum momento, isso parou. Ela começava a contar uma história, e ele mal desviava o olhar da tela da televisão. Ele respondia com um resmungo ininteligível ou mergulhava completamente no silêncio. Edna sentiu isso antes mesmo de conseguir nomear, aquele silêncio profundo e opressor entre eles. Não era apenas ausência de palavras, era ausência de interesse. Quando alguém ama, busca penetrar no mundo do outro. Deseja compreender cada faceta de sua personalidade, até os mínimos detalhes, lembra-se de seus afazeres, demonstra preocupação com o que pode ter aborrecido pela manhã. Quando essa atenção se esvai, a pessoa começa a se distanciar emocionalmente. E isso geralmente não é acompanhado de raiva, mas vem com silêncio, uma espécie de vazio emocional particular que faz com que você se sinta sozinho mesmo estando no mesmo cômodo. E a verdade é, as pessoas param de perguntar não porque você é chato ou suas histórias mudaram. Elas param de perguntar porque não se sentem mais emocionalmente envolvidas. Você se torna um ruído de fundo, não a figura central de seu cotidiano. Isso soa duro, mas se você começa a sentir que sua voz não encontra mais eco, talvez seja a hora de se perguntar: quando eles pararam de se interessar por mim e por que eu não percebi antes? Porque, quando alguém não ama mais, nem sempre o expressa diretamente, mas o demonstra através do que deixa de perguntar e do que não deseja mais ouvir. Sinal 2. Diminuição da paciência. Quando o amor de alguém começa a diminuir, a paciência frequentemente é uma das primeiras coisas a desaparecer. As mesmas coisas que antes eram tratadas com um sorriso, um leve humor ou uma correção delicada, de repente, causam irritação. Você pode estar contando uma história que já contou, ou fazendo uma pergunta simples sobre o calendário ou as compras, e em resposta recebe um suspiro pesado, um tom cortante ou um olhar distante que diz: "Por que você está me incomodando?" O que antes parecia compreensão, agora se sente como um perigo constante, como se estivesse andando sobre gelo fino. Lembre-se de Ellen, de 76 anos, que sempre foi um pouco esquecida. Seu marido, Richard, costumava lidar com isso com bom humor. Ele a ajudava a encontrar os óculos ou a lembrava, pela enésima vez, onde ela havia deixado o telefone. Isso era uma parte intrínseca da vida deles juntos. Mas então tudo mudou. De repente, Richard começou a responder-lhe bruscamente, a resmungar algo ininteligível para si mesmo ou a revirar os olhos. Certa vez,
Quando ela pediu ajuda para acessar seu banco online, ele simplesmente disse: "Você deveria resolver isso sozinha." Ellen não esqueceu aquele momento, não pela sua dramaticidade, mas porque ele era muito diferente de como ele costumava ser. Quando uma pessoa está apaixonada, ela demonstra indulgência. Ela está ciente de suas peculiaridades, hábitos, vulnerabilidades e as trata com delicadeza. Mas quando o amor se esvai, até os menores pedidos são percebidos como exigências onerosas. A mudança é sutil, mas profunda. Onde antes havia compreensão, agora há resistência. E não se trata de você ter feito algo errado, mas de o parceiro ter começado a se distanciar emocionalmente, e a paciência é frequentemente o primeiro fio a se romper. Você pode começar a duvidar de si mesmo. Sou muito exigente? Meus pedidos são excessivos? Mas a verdade é que não se trata de precisar menos, mas de como a disposição do parceiro para estar presente mudou. Eles não investem mais emocionalmente. E isso se manifesta no tom de voz, na forma como interrompem, no revirar de olhos que você percebe, até no silêncio opressor que se segue a uma pergunta perfeitamente comum. Não se deve ignorar essa mudança. Não é apenas mau humor ou estresse. Pode ser um sinal de que o coração deles não está mais onde esteve um dia. E se você se sente constantemente um fardo, e não um parceiro igual, isso é algo que você merece reconhecer. Sinal 3. Ausência de tempo compartilhado. Quando o amor começa a desaparecer, o tempo compartilhado desaparece junto. Não o tempo no sentido de horas ou dias no calendário, mas aquele tempo que é percebido como comum, preenchido de significado e escolhido voluntariamente. Você notará que o parceiro deixa de iniciar planos juntos, não porque está ocupado, mas porque não quer. Antes, eles se sentavam lado a lado durante os programas favoritos ou se juntavam na varanda à noite. Agora, eles se demoram em outros cômodos da casa, saem mais frequentemente, sem se interessar se a outra pessoa deseja se juntar. E quando ficam, fisicamente estão próximos, mas sua atenção está completamente ausente. Lembre-se de Ray, de 68 anos, que por anos valorizou seu ritual matinal com sua esposa Linda. Eles tomavam café sentados lado a lado à mesa da cozinha, discutiam o tempo, as notícias ou simplesmente desfrutavam do silêncio. A essência não estava no conteúdo das conversas, mas no próprio fato da presença conjunta. Mas, gradualmente, isso mudou. Linda começou a acordar mais cedo e a fazer longas caminhadas sozinha. O café já estava pronto, mas a mesa permanecia vazia. Ela dizia que precisava de tempo para si mesma. Reentendia, até que isso se tornou uma rotina diária. Ele começou a se sentir um estranho em seu próprio casamento. Quando alguém ama, encontra tempo, pois o tempo em si é uma manifestação de amor. Mas quando esse amor enfraquece, enfraquece também o desejo de estarem juntos. E muitas vezes, raramente dão explicações para isso. Dirão que estão cansados, que têm outras coisas para fazer, ou não dirão nada. Mas a verdade é que as pessoas sempre encontram tempo para o que realmente valorizam. E se você continua a ficar sozinho, mesmo quando o parceiro está na mesma casa, isso pode não ser por acaso. Eles param de convidar para participar das pequenas coisas do dia a dia, não perguntam como foi o dia, começam a dizer: vá em frente ou prefiro ficar aqui. E a cada decisão silenciosa como essa, a distância aumenta inexoravelmente. Para isso, não são necessárias grandes discussões ou declarações dramáticas. Basta o simples, basta uma manhã passada separada, jantares onde você come sozinho, noites em que eles adormecem de costas. Se você se sente abandonado em um relacionamento que antes parecia compartilhado, não ignore esse sentimento. Porque, quando alguém não ama mais, o tempo que dedicam não apenas diminui, ele desaparece sem deixar vestígios. E um silêncio assim é mais eloquente do que quaisquer palavras. Sinal 4. Distanciamento emocional. Chega um momento, muitas vezes imperceptível, em que alguém deixa de permitir que a outra pessoa entre não apenas na rotina do seu dia, mas também no seu mundo interior mais íntimo. Antes, você era confidente de suas preocupações, esperanças, reflexões sobre a vida, trabalho ou família. Mas agora, parece que eles usam uma máscara. Respondem com comentários genéricos e superficiais, dizendo algo como está tudo bem ou não se preocupe com isso. Mas você sente que houve uma mudança, que algo importante está escondido por trás de portas invisíveis. E o mais preocupante, você não se sente mais o refúgio seguro deles. Considere o caso de Glória, de 71 anos. Seu parceiro Samuel sempre foi franco com ela. Ele compartilhava segredos após uma longa ligação com o irmão, contava seus medos antes de uma cirurgia no joelho,
e até a considerava sua melhor amiga. Mas no último ano, isso mudou. Quando seu primo faleceu, Glória só soube uma semana depois. Quando ela perguntou por que ele não havia contado, ele simplesmente respondeu: "Eu não queria te sobrecarregar." Mas ela sabia que essa não era a razão. Era mais fácil para ele carregar esse fardo sozinho do que permitir que ela entrasse em seu mundo interior. Essa mudança não acontece instantaneamente, como um raio. No entanto, quando alguém deixa de sentir amor por você, começa a fechar gradualmente as portas emocionais. Sim, a comunicação continua, mas já não toca os aspectos verdadeiramente importantes e autênticos da vida. A pessoa começa a se sentir mais como um colega de quarto do que como um parceiro completo. Decisões significativas são tomadas sem sua participação. Pensamentos que antes eram compartilhados no jantar agora são silenciosamente guardados na mente do outro. E você nem percebe o que está faltando até sentir a distância crescer inexoravelmente. As pessoas não apenas param de falar, elas param de confiar sua verdade. E isso dói mais do que o simples silêncio, porque significa que eles não veem mais em você a pessoa a quem recorrem quando a vida se torna difícil ou incerta. Eles podem continuar a demonstrar gentileza, lavar a louça, sentar ao seu lado na igreja, mas o calor se foi, a intimidade desapareceu. E quando você tenta se aproximar, quando pergunta o que está errado ou busca estabelecer contato, o parceiro se afasta. Nem sempre com raiva, mas com uma clara evitação. Eles dizem: "Estou apenas cansado" ou "Você não entenderá." Mas, na verdade, eles estão dizendo: "Eu já me fechei, já comecei a me desconectar emocionalmente." Sinal 5. Afastamento físico. Quando a intimidade emocional começa a diminuir, o corpo frequentemente a segue, refletindo as mudanças internas. Você notará uma redução no número de abraços, uma diminuição do contato visual, o desaparecimento de toques casuais, mas ternos, na mão ou beijos na testa sem motivo aparente. Até mesmo sentar juntos no sofá começa a parecer a presença de duas pessoas compartilhando um espaço, e não uma manifestação de uma conexão profunda. A intimidade física, para muitos casais, é aquela linguagem não dita que sustenta o amor. Portanto, quando ela desaparece, não apenas causa uma sensação de solidão, parece que o amor recuou fisicamente. Lembre-se de Martim e Alice, casados há 45 anos. Durante a maior parte da vida, eles eram naturalmente afetuosos um com o outro, davam as mãos durante as caminhadas, esfregavam os ombros um do outro após um longo dia. Martim sempre puxava Alice para um beijo rápido antes de dormir. Mas depois de sua aposentadoria, algo mudou. Ele ficou mais quieto, mais distante. Ele virava as costas na cama, afastava a mão dela quando ela tentava colocá-la em seu joelho enquanto assistiam televisão. Ele parou de iniciar qualquer toque. E lentamente, Alice também parou de se aproximar, não porque não amasse, mas porque não entendia mais qual era o seu lugar no relacionamento deles. O toque físico é uma espécie de linguagem. Ele diz: "Estou aqui, eu me importo, eu ainda te escolho." E quando alguém não ama mais, para de falar essa linguagem. Evita, se afasta, para de dar a mão em público, estremece levemente quando você se inclina para um beijo. É sutil, mas fere profundamente. E quanto mais isso continua, mais difícil é superar essa lacuna. Não se trata de paixão ou romance, nem sempre. Trata-se de presença, de segurança, da sensação de que, mesmo no silêncio, você ainda é necessário. Quando isso não existe, é fácil começar a duvidar de tudo, a se perguntar se você fez algo errado. Mas muitas vezes, não se trata do que foi feito, mas do que o parceiro sente e de como ele não sente mais atração, emocional ou fisicamente. Se você percebeu o calor deixando o ambiente quando o parceiro entra, ou se os abraços parecem mais gestos educados do que uma conexão sincera, talvez seja a hora de encarar o que não está sendo dito. Porque, quando alguém para de amar, o corpo sabe disso e começa a mostrar, afastando-se passo a passo. Considerações finais. Agora que esses 5 sinais foram examinados, reserve um momento para uma reflexão tranquila. Talvez um deles tenha se destacado particularmente, talvez todos. É importante não apenas reconhecer os sinais, mas também entender o que eles significam para você. Porque, quando o amor começa a diminuir, muitas vezes o sentimos intuitivamente, antes de vê-lo em palavras ou ações. E ainda assim, duvidamos de nós mesmos, minimizamos o que está acontecendo, dizemos a nós mesmos para não exagerar. Mas a verdade é que a distância emocional sempre deixa pistas, através do silêncio, da evitação e da diminuição da sensação de ser verdadeiramente conhecido. Se você sentiu essa mudança, se questionou se o que está vivenciando é real,
É provável que seja. E você não está imaginando nada. Você sente a diferença entre ser escolhido e ser tolerado. Isso não é algo que se possa ignorar. É algo que precisa ser explorado com honestidade, coragem e compaixão por si mesmo e pelo relacionamento. Nada disso significa que todo amor se foi ou que nada pode ser consertado. Mas o primeiro passo é sempre ver com clareza. Porque, uma vez que a pessoa reconhece os padrões, ela pode parar de se culpar. Ela pode parar de carregar o fardo de uma conexão unilateral e começar a fazer as perguntas certas. Eu me sinto emocionalmente seguro aqui? Sou tratado com carinho? Sinto que sou importante? Lembre-se de que sua paz é tão importante quanto o conforto de qualquer outra pessoa. Embora possa ser doloroso admitir que o amor de alguém está diminuindo, é muito mais doloroso continuar fingindo que não está. Você merece um amor verdadeiro, um amor que se manifesta, se aproxima, permanece curioso e continua a escolher você dia após dia.